Eu sempre achei que as histórias mais pesadas começavam com um estrondo, um grito no meio da noite ou o som de algo se quebrando. A minha não. A minha começou com o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ter peso, forma e cor. O tipo de silêncio que se instala num quarto vazio depois que a última pessoa foi embora para sempre. É com esse silêncio que convivo há mais de 50 anos. Mas antes de eu derramar o veneno que guardei por uma vida inteira, trancado a 7 chaves no fundo da alma, peço uma coisa pequena, um gesto simples que, para mim, significa o mundo. Se as palavras que estão prestes a sair da minha boca encontrarem algum eco aí dentro de você, se a minha verdade torta te tocar de alguma forma, por favor, se inscreva neste canal, porque toda história, por mais amarga que seja, merece ser ouvida até o fim. E a minha... Bem, a minha esperou tempo demais na escuridão. Agora, me deixe te contar. Eu jurei a mim mesma, com a mão trêmula sobre a barriga que começava a dar sinal, que levaria esse segredo para o caixão. Era uma promessa feita no desespero, sussurrada para as paredes de taipa do meu quarto, enquanto lá fora a seca castigava a terra. Mas agora, com 74 anos, com a pele enrugada como um mapa de rios secos e os ossos cansados de carregar um fardo invisível, percebo a ironia cruel do destino. A mentira que me salvou da vergonha e da ruína também foi a que me matou um pouco a cada dia, em prestações lentas e silenciosas. Meu nome é Helena Marcondes da Silva. Nasci e me criei aqui mesmo, em Garanhuns, nesse agreste pernambucano onde o sol não pede licença e o vento parece carregar os lamentos de gerações. Hoje, sentada nesta cadeira de balanço na varanda, vendo meus netos correndo no terreiro, sou a imagem da matriarca respeitada. A dona Helena, de quem pedem a bênção, a quem trazem o primeiro cacho de milho da colheita. Ninguém, absolutamente ninguém, imagina o pântano de medo e culpa que ainda existe debaixo do assoalho do meu coração. O ar está pesado hoje, anunciando uma chuva que talvez não venha, assim como a minha vida anunciou promessas que nunca se cumpriram. E é nesse ar denso que a memória me puxa para trás, para o dia em que o meu filho, o meu único filho, Roberto, me olhou com aqueles olhos castanhos, tão cheios de uma inocência que eu mesma roubei dele antes mesmo que nascesse, e disse: "Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço." Eu sorri, um sorriso rachado que não chegou aos olhos. Agradeci com um aceno de cabeça, porque a voz me faltou. Forte? Eu não era forte. Eu era uma sobrevivente. E sobreviventes, meu caro, nem sempre têm as mãos limpas. Às vezes, para se manter em pé, é preciso se agarrar no que estiver ao alcance, mesmo que seja uma mentira afiada como caco de vidro. O peso daquelas palavras dele, ditas com tanto orgulho, me esmaga até hoje, porque o alicerce da força que ele tanto admira foi construído sobre a areia movediça da enganação. O filho que ele acredita ser de Afonso, meu falecido marido, o homem que lhe deu o sobrenome e o sustento, não é. O sangue que corre nas veias do meu Roberto tem outra origem, uma origem proibida, nascida de um momento de fraqueza, de solidão e de um calor humano que eu não conhecia. Ele é filho do primo do meu marido, um segredo que floresceu no silêncio do sertão, regado pelo meu pânico e protegido pela minha covardia. E agora, com a vida se afunilando e a sombra do fim se aproximando, esse segredo grita dentro de mim, pedindo para sair. Talvez não para buscar perdão, pois sei que para certas coisas não há, mas talvez, só talvez, para que alguém entenda que por trás da imagem da avó de mãos calmas que faz bolo de fubá, existe uma mulher que cometeu um erro desesperado para não se afogar e que passou o resto da vida tentando aprender a respirar debaixo d'água. Para entender a rachadura, é preciso conhecer a parede inteira. E a minha parede começou a ser erguida muito antes de mim, com o barro duro e a água escassa da vida dos meus pais. Nasci em 1950, numa família de 7 irmãos, no meio do nada, num sítio que só tinha nome na nossa cabeça: Vereda Solitária. O nome já dizia tudo. A vida era uma caminhada sem muita gente por perto. Meu pai, Severino, era um homem calado. O diálogo dele era com a enxada e com o céu, esperando chuva. Minha mãe, Luzia, era a força que costurava os nossos dias. Falava pouco, mas seus gestos eram um livro inteiro. Aprendi com ela a linguagem do trabalho, a mão que amassa o pão, a mão que remenda a roupa,
a mão que afaga uma febre no meio da madrugada. Mas também aprendi com ela a linguagem do silêncio. Mulher, naqueles tempos e naqueles lugares, não tinha voz para vontades. Tinha braços para o serviço e ouvidos para obedecer. Minha infância cheirava a terra molhada e a fumaça de candeeiro. Eu não tinha bonecas. Minhas companheiras eram as galinhas que eu teimava em dar nomes. Meu sonho mais ousado era aprender a ler direito, decifrar os mistérios que se escondiam nos almanaques velhos que chegavam vez ou outra. Mas fui à escola só até o 2º ano, o suficiente para assinar o nome e ler as manchetes do jornal que embrulhava o peixe na feira. Depois disso, a vida me chamou para a roça e para a cozinha. Mulher não precisa de estudo para cuidar de marido e de filho, dizia meu pai, e a palavra dele era lei. Eu era uma moça quieta, de cabelos muito pretos e olhos que, segundo minha mãe, eram tristes demais para a idade. Eu não era triste, eu era observadora. Via os casamentos arranjados das minhas primas, via o brilho dos seus olhos se apagando aos poucos, engolido pela rotina de parir, criar e servir. E um medo gelado se instalava em mim. Eu não queria aquela vida. Mas que outra vida poderia haver para a filha de Severino da Vereda Solitária? Aos 18 anos, meu destino foi selado. Afonso, um caminhoneiro 10 anos mais velho, filho de um compadre do meu pai, apareceu por lá. Ele era um homem grande, de mãos grossas e calejadas pelo volante. Tinha um bigode farto e um olhar que não se demorava em nada, sempre parecendo estar de passagem. Ele não procurava uma esposa, procurava alguém para tomar conta da casa dele, enquanto ele ganhava a vida nas estradas. E eu, com minha juventude silenciosa e fama de prendada, era a candidata perfeita. Não houve namoro, não houve cortejo. Houve uma conversa entre 2 homens na nossa sala de estar, um aperto de mão e a data do casamento marcada. Lembro de ter olhado para minha mãe, buscando algum tipo de socorro, mas ela apenas baixou os olhos e continuou a costurar. Era assim que as coisas eram. A gente não escolhia, era escolhida. Casei-me 1 ano depois, aos 19, num vestido emprestado que cheirava a naftalina. A festa foi um almoço simples no nosso terreiro. Afonso mal falou comigo. Ele parecia mais interessado na conversa com os outros homens sobre o preço do frete e as condições das estradas. Naquela noite, em nossa nova casa, um pequeno sítio que ele havia herdado perto de Lagedo, eu me tornei sua mulher. Foi um ato rápido, desajeitado e sem uma única palavra de afeto. Eu me senti como um objeto que ele acabara de desembrulhar, inspecionar e guardar. A vida com Afonso era uma longa espera. Ele passava semanas, às vezes mais de 1 mês na estrada. Sua presença em casa era breve e funcional. Ele chegava cansado, comia a comida que eu preparava, dormia e em poucos dias já estava arrumando a mala para partir de novo. Nossas conversas eram sobre o essencial, o dinheiro que ele deixava para as despesas, o conserto da cerca que as cabras tinham quebrado, o preço do feijão na feira. Eu não o odiava. Seria mais fácil se odiasse, mas eu sentia por ele uma indiferença profunda, a mesma que se sente por uma mobília útil, mas sem alma. Ele era o provedor, o teto sobre a minha cabeça, o meu marido perante a lei de Deus e dos homens. Mas ele era um estranho que dividia a cama comigo de vez em quando. A solidão no sítio era esmagadora. Os dias eram idênticos, marcados pelo cantar do galo e pelo apagar do último lampião. Eu cuidava da horta, das galinhas, da casa que vivia impecavelmente limpa, mas desesperadamente vazia. Falava com as plantas, cantava para os animais. À noite, o silêncio era interrompido apenas pelo som dos grilos e pelo uivo do vento. Eu me sentia uma planta, fincada naquele chão, esperando a vida acontecer, mas ela não acontecia. Ela apenas passava, dia após dia, sem cor, sem sabor, sem surpresas. Foram 3 anos nesse ritmo. 3 anos em que a jovem sonhadora que lia almanaques foi se transformando numa mulher resignada, de ombros caídos e olhar vago. Eu estava definhando por dentro, e o pior de tudo é que ninguém percebia. Para o mundo, eu era a esposa dedicada do caminhoneiro Afonso, uma mulher de sorte. Mal sabiam eles que minha alma estava mais seca que a terra do sertão em agosto. E era nesse deserto que qualquer gota de atenção, qualquer sinal de vida, seria recebido como um dilúvio. A chegada de Mateu foi como uma chuva fina depois de uma longa estiagem. Não foi um temporal. Não foi algo que chegou derrubando tudo. Foi sutil, quase imperceptível no começo.
mas suficiente para umedecer a terra ressequida do meu coração. Ele era primo de Afonso por parte de mãe, um rapaz uns 5 anos mais novo que eu. Vivia em Caruaru e estava passando por um aperto financeiro. Afonso, num raro momento de consideração familiar, o convidou para passar um tempo no sítio e ajudar a construir um novo galinheiro e consertar a cerca dos fundos. O rapaz é trabalhador e tá precisando. Pelo menos tu vai ter companhia de gente enquanto eu estiver na estrada, ele me disse, sem me olhar nos olhos, enquanto contava o dinheiro do frete na mesa da cozinha. Afonso não fazia ideia do que estava fazendo. Ele não me via como uma mulher com desejos e carências. Me via como uma guardiã da sua propriedade. A ideia de que eu pudesse sentir algo por outro homem era tão absurda para ele quanto a ideia de um rio correr para o alto da serra. E essa cegueira dele foi a primeira brecha por onde o perigo entrou. Mateus chegou numa tarde poeirenta de sábado. Desceu do ônibus na beira da estrada e veio caminhando, com uma pequena mala de pano numa mão e o chapéu na outra, limpando o suor da testa. Ele era diferente de Afonso. Tinha uma constituição mais magra, um jeito mais suave de se mover, mas a maior diferença estava nos olhos. Os olhos de Mateus, de um castanho claro, quase mel, prestavam atenção. Eles viam as coisas. Viam a flor de mandacaru que tinha aberto no canto do quintal. Viam a linha solta na barra do meu vestido. Viam a caneca lascada de onde eu bebia café. Ele me cumprimentou com um "Boa tarde, dona Helena", e um sorriso tímido que mal mostrava os dentes. Havia uma decência nele, um respeito que eu não estava acostumada a receber. Afonso o instalou no quartinho dos fundos, que usávamos para guardar ferramentas, e no dia seguinte partiu para mais uma de suas longas viagens para o sul do país. E então, ficamos nós dois, eu e ele, e o silêncio daquele sítio. Nos primeiros dias, mal nos falávamos. Eu preparava as refeições e o chamava para comer. Ele agradecia com a cabeça baixa, comia rápido e voltava para o trabalho. Mas aos poucos, as palavras começaram a brotar. Começou com coisas simples. "A comida tá muito boa, dona Helena", ele dizia. "O sol hoje tá de rachar, não é?" Eu respondia. Mateus era um bom ouvinte. Eu, que passei anos sem ter com quem prosear de verdade, comecei a me soltar. Contava a ele sobre as galinhas, sobre a praga que tinha dado nos pés de tomate, sobre as histórias que minha avó contava, e ele ouvia. Ouvi com um interesse genuíno, fazendo perguntas, sorrindo das minhas pequenas anedotas. Ele também falava de si, falava de seus sonhos de um dia ter uma pequena oficina mecânica em Caruaru, da saudade que sentia da mãe, que havia falecido no ano anterior. A voz dele era calma, e havia uma melancolia em seu tom que espelhava a minha própria. Éramos 2 almas solitárias sob o mesmo teto. Comecei a reparar em pequenos detalhes. No jeito como ele tirava o chapéu e passava a mão nos cabelos suados antes de entrar em casa. Na habilidade com que suas mãos, embora jovens, manejavam a madeira e o arame. Ele era gentil não só comigo, mas com tudo ao seu redor. Vi ele remendando a asa de um passarinho que tinha caído do ninho, usando um graveto como tala. Vi ele conversando com o cachorro, um vira-lata arisco que nunca tinha deixado ninguém além de mim se aproximar. As tardes se tornaram o nosso momento. Depois do almoço, com o sol a pino, o trabalho ficava impossível. Sentávamos na varanda dos fundos, na sombra de uma velha mangueira. Eu remendava alguma roupa e ele limpava suas ferramentas. E a gente conversava, por horas, sobre tudo e sobre nada. Ele me perguntou uma vez sobre meus sonhos. A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Eu ri, sem graça. Sonho de mulher de roça é ter chuva no tempo certo e filho sadio, respondi, repetindo a frase que ouvi a vida inteira. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos em mim. Não, o seu sonho. De Helena. O que você queria ser se não tivesse casado com Afonso? Meu coração deu um solavanco. A agulha espetou meu dedo, e eu levei a mão à boca, mais para esconder a emoção do que para estancar a gotícula de sangue. Olhei para o horizonte, para as colinas secas que pareciam ondular com o calor. Eu acho que eu queria ser professora, sussurrei, a confissão saindo rouca, como se estivesse presa na garganta por anos. Eu gostava de ler. Gostava de ensinar as coisas para os meus irmãos mais novos. Mateus não riu. Ele não disse que era bobagem. Ele apenas assentiu, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo. A senhora ia ser uma boa professora.
Tem um jeito calmo de explicar as coisas. Naquele momento, naquela tarde quente debaixo da mangueira, algo perigoso aconteceu. Eu me senti vista, não como a esposa de Afonso, não como a dona da casa, mas como Helena, uma pessoa com um passado, com um sonho perdido. E aquela sensação de ser vista foi mais intoxicante do que qualquer vinho. Foi o começo do meu fim, ou talvez o começo de uma outra vida, uma vida secreta que brotava dentro da primeira. As semanas foram passando, e a presença de Mateus se tornou parte da paisagem da minha vida. Eu acordava de manhã, e o primeiro som que ouvia era o da sua tosse discreta vindo do quartinho dos fundos. O cheiro do café se misturava com o cheiro de suor e terra que ele trazia do trabalho. A rotina que antes era um fardo de solidão, agora tinha um novo ritmo, uma nova cadência. O galinheiro ficou pronto. As cercas foram todas consertadas. Não havia mais grandes trabalhos a serem feitos, apenas a manutenção diária do sítio. E mesmo assim, Mateu não falava em ir embora. E eu, em meu egoísmo silencioso, não o incentivava a partir. A ideia de voltar àquele silêncio absoluto me apavorava. A nossa cumplicidade crescia em pequenos gestos. Ele começou a me ajudar na horta sem que eu pedisse. Tinha um jeito especial com as plantas. Parecia saber exatamente do que elas precisavam. Cuidávamos dos canteiros lado a lado, nossas mãos mergulhando na mesma terra, nossos ombros se roçando de vez em quando por acidente. Cada toque, por mais breve e inocente que fosse, era como uma pequena descarga elétrica na minha pele, que andava há tanto tempo adormecida. Numa tarde, uma chuva forte e repentina desabou. Fomos pegos no meio da roça, colhendo macaxeira. Corremos para dentro de casa, rindo, encharcados até os ossos. Foi a primeira vez que o ouvi rir de verdade, uma risada solta, que lhe iluminou o rosto. Enquanto nos secávamos na porta da cozinha, nossos olhares se cruzaram por um instante a mais do que o necessário. Não havia malícia ali, ainda não. Havia apenas reconhecimento, um espanto mútuo, como se estivéssemos nos vendo pela primeira vez sem as máscaras da formalidade. Eu desviei o olhar, o coração batendo descompassado. Fui preparar o café, com as mãos tremendo um pouco. Ele ficou ali, parado, olhando a chuva cair, e eu senti seu olhar nas minhas costas. A tensão no ar era palpável, mas não era desconfortável. Era uma tensão viva, cheia de possibilidades não ditas. Afonso ligou naquela noite, de um telefone público de alguma cidade em Minas Gerais. A ligação era ruim, cheia de chiados. A voz dele soava distante, não apenas pela distância física. "Tá tudo bem por aí? O primo tá trabalhando direito?" Ele perguntou. "Sim, Afonso. Tá tudo bem. Ele já terminou tudo. É muito trabalhador", respondi, a voz saindo mais firme do que eu me sentia. "Bom, diz pra ele que volto em umas 2 semanas, e que se ele quiser ficar até lá pra me ajudar a carregar o caminhão, eu pago a diária dele." "Eu digo", falei, e meu coração afundou. 2 semanas. Era um prazo. Uma contagem regressiva para o fim daquele interlúdio estranho e reconfortante. Quando desliguei o telefone, senti um nó na garganta. Fui para a varanda, onde Mateu fumava um cigarro de palha, olhando a noite. A chuva tinha parado, deixando o ar limpo e o cheiro de mato molhado. "Era o Afonso?" Ele perguntou, sem se virar para mim. "Sim, ele volta em 2 semanas." Mateu ficou em silêncio por um longo tempo, tragando o cigarro lentamente. A pequena brasa iluminava seu rosto em intervalos, revelando uma expressão séria, quase triste. "Então, acho que já tá na minha hora de ir arrumando minhas coisas", ele disse finalmente, a voz baixa. "Ele disse que você pode ficar, se quiser, para ajudar a carregar o caminhão", falei, as palavras saindo apressadas. Ele se virou para mim. A luz fraca do lampião da cozinha entrava pela porta e desenhava a silhueta dele contra a escuridão. "Eu não sei se é uma boa ideia, dona Helena." "Por que não?" perguntei, embora eu soubesse a resposta. "Porque..." Ele hesitou, amassando a bituca do cigarro com a bota. Ele ergueu os olhos e encontrou os meus na penumbra. "Porque eu acho que estou começando a me acostumar demais com esse lugar." A confissão dele ficou pairando entre nós. Ele não disse me acostumar com a senhora, mas estava implícito. E eu sabia que o sentimento era mútuo. Eu também estava acostumada demais. Acostumada com a companhia, com as conversas, com a sensação de não estar completamente sozinha no mundo. Não respondi. Apenas fiquei ali, sentindo o meu mundo, antes tão estável em sua monotonia,
começara a balançar perigosamente. Eu era uma mulher casada. Ele era primo do meu marido. Aquilo era errado. Todas as vozes da minha criação, da minha religião, da minha comunidade, gritavam errado dentro da minha cabeça. Mas o meu coração, teimoso e faminto, sussurrava outra coisa. Sussurrava que, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. E essa sensação, por mais proibida que fosse, era irresistível. A contagem regressiva para a volta de Afonso começou, e com ela, uma mudança sutil na atmosfera entre mim e Mateu. A consciência do tempo se esgotando tornou cada dia mais precioso e, ao mesmo tempo, mais carregado de uma tensão melancólica. As nossas conversas na varanda se estendiam até mais tarde, sob o céu estrelado do sertão. O silêncio entre as palavras já não era vazio. Era preenchido por tudo o que não ousávamos dizer. Deixamos de usar o Dona Helena. Um dia, ele simplesmente me chamou de Helena, e a naturalidade com que o nome saiu de sua boca fez parecer que sempre tinha sido assim. Eu também passei a chamá-lo de Mateu, e não mais de o primo. Eram pequenas mudanças, mas que derrubavam muros que nos separavam. Numa noite particularmente quente, a energia do vilarejo acabou. Ficamos no escuro, apenas com a luz de 2 lampiões a querosene que eu mantinha para emergências. O breu lá fora era total, e o silêncio, mais profundo. Sentamos na cozinha, a mesa de madeira entre nós, as chamas dos lampiões dançando e projetando nossas sombras gigantes nas paredes. Me fale de Caruaru, pedi, mais para preencher o silêncio do que por curiosidade. E ele falou. Descreveu a feira, o barulho, as cores, o cheiro de couro e de comida. Falou do Alto do Moura e dos seus bonecos de barro que contavam histórias. Enquanto falava, seus olhos brilhavam. Era um mundo tão diferente do meu, tão cheio de vida e movimento. Você sente falta de lá? Perguntei. Ele olhou para a chama do lampião por um momento antes de responder. Às vezes. Sinto falta do barulho, da sensação de que as coisas estão acontecendo, mas... Ele fez uma pausa e olhou para mim. Lá eu sou só mais um no meio da multidão. Aqui eu me sinto diferente. Diferente como? Sussurrei, o coração acelerado. Aqui eu sinto que eu sirvo para alguma coisa, que a minha presença faz diferença. As palavras dele eram um bálsamo. Eu também me sentia assim. A presença dele fazia diferença. Ele tinha transformado minha prisão solitária num refúgio. Ele tinha me feito lembrar que eu era Helena, não apenas a esposa de alguém. Os dias que se seguiram foram uma tortura doce. A proximidade física aumentou, mas ainda de forma contida. Nossas mãos se esbarravam com mais frequência quando eu lhe entregava uma xícara de café. Nossos olhares se sustentavam por mais tempo. Havia um magnetismo entre nós, uma força invisível que nos puxava um para o outro, e nós dois lutávamos contra ela com todas as nossas forças. Eu me pegava pensando nele em momentos inoportunos. Enquanto lavava a louça, lembrava do seu sorriso. Enquanto estendia a roupa no varal, lembrava do som da sua voz. Comecei a me arrumar um pouco mais. Prendia o cabelo com uma fita, passava um pouco de urucum nos lábios para dar uma cor. Eram vaidades pequenas, secretas, que só eu sabia o motivo. Ele também parecia notar. Você tá diferente hoje, Helena. Tá mais... bonita, ele disse uma vez, com uma sinceridade desarmante, e eu senti o rosto queimar. Faltavam 3 dias para a volta de Afonso. A despedida iminente pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade. Naquela noite, depois do jantar, Mateu não foi para o seu quarto. Ficou na cozinha, me ajudando a secar a louça, algo que ele nunca tinha feito. Estávamos lado a lado, em silêncio. O único som era o tilintar dos pratos. Eu estava secando uma panela quando, de repente, ele pegou a minha mão livre. O toque dele foi firme, mas gentil. A mão dele era áspera do trabalho, mas o calor que emanava dela parecia derreter o gelo que havia em mim há anos. Eu congelei. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Larguei o pano de prato na mesa. Helena! Ele começou, a voz rouca. Eu não conseguia olhar para ele. Mantive meus olhos fixos nas nossas mãos unidas sobre a mesa. A mão dele, grande e escura, cobrindo a minha, menor e mais pálida. Eu não posso, sussurrei, mas não puxei minha mão. Eu sei, ele respondeu, e seu polegar começou a acariciar as costas da minha mão num movimento lento e hipnótico. Eu sei que é errado.
Eu sou primo do seu marido. Eu vivo de favor na sua casa. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sei de tudo isso. Ele parou, e eu senti que ele estava escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu também sei que nesses 2 meses que eu passei aqui, eu me senti mais em casa do que em qualquer outro lugar na minha vida. E eu sei que a culpa é sua. Minha? Perguntei, finalmente erguendo os olhos para encará-lo. Sua, ele confirmou, e seus olhos de mel estavam intensos, cheios de uma emoção que eu não conseguia nomear. Por ser quem você é, por me ouvir, por me fazer sentir que eu importo. Meu coração era um pássaro enjaulado se debatendo contra as minhas costelas. Cada fibra do meu ser gritava para eu me afastar, para correr, para restabelecer a distância segura que nos protegia. Mas eu não consegui. A carência, a solidão de anos, a fome de afeto, tudo isso era mais forte. Eu preciso ir embora, Helena, ele disse, a voz cheia de dor. Antes que eu faça uma besteira. Antes que eu perca o respeito que eu tenho por você e pelo meu primo. Ele soltou a minha mão, e a perda súbita do seu calor foi como um golpe físico. Ele se virou e caminhou em direção à porta dos fundos. Mateu, eu chamei, a voz fraca. Ele parou, mas não se virou. Eu não sei o que me deu. Foi um impulso, uma força que veio do fundo de um poço de desespero que eu nem sabia que era tão fundo. Não vá, eu disse, e com aquelas 2 palavras, eu selei o meu destino. Ele se virou lentamente, e no seu rosto vi um turbilhão de emoções, surpresa, esperança e um medo que espelhava o meu. A distância entre nós na pequena cozinha parecia ao mesmo tempo um abismo intransponível e um espaço ínfimo que poderia ser cruzado com um único passo. Helena, não me peça isso, ele disse a voz suplicante. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei, menti. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que a ideia dele ir embora, de voltar para o meu universo de silêncio e indiferença, era insuportável. Era como se tivessem me mostrado a luz do sol pela primeira vez, apenas para me trancar de volta numa caverna escura. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, carregado de eletricidade. Podia-se ouvir o zumbido de um marimbondo batendo contra a janela, o crepitar da lenha no fogão que estava quase se apagando, e os nossos corações, batendo em uníssono, um ritmo de pânico e desejo. Foi ele quem deu o primeiro passo, e depois outro, e em segundos, ele estava na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor que emanava do seu corpo, o cheiro de terra e suor misturado com o sabão barato que usávamos. Suas mãos subiram e seguraram meu rosto, seus polegares acariciando minhas bochechas. O toque era reverente, quase como uma prece. Se eu ficar, eu não vou conseguir mais ser só o primo do seu marido. Ele sussurrou, e seu hálito quente tocou minha pele. Eu fechei os olhos. A rendição foi total. A batalha que eu vinha travando dentro de mim por semanas tinha chegado ao fim, e eu havia perdido. Ou talvez, naquele momento, eu sentisse que tinha ganhado. Inclinei minha cabeça para o seu toque, um gesto de entrega que valeu mais do que 1000 palavras, e então ele me beijou. Não foi como os beijos apressados e funcionais de Afonso. Foi um beijo lento, hesitante no começo, como se ele estivesse testando as águas, com medo de me assustar. E depois, quando senti meus lábios respondendo aos dele, tornou-se mais profundo, mais urgente. Era um beijo de descoberta, de alívio, um beijo que carregava toda a solidão, toda a carência e todas as palavras que não tínhamos dito. Minhas mãos, que antes pendiam inertes ao lado do corpo, subiram e se agarraram à sua camisa, como se eu estivesse com medo de que ele fosse desaparecer. O mundo exterior sumiu. Não havia sítio, não havia Afonso, não havia certo e errado. Havia apenas aquele momento, aquele beijo, aquele calor que me preenchia por inteiro, espantando o frio que morava em mim há tanto tempo. Quando nos separamos, estávamos ambos ofegantes. Encostamos nossas testas, e eu podia sentir o tremor do corpo dele, ou talvez fosse o meu. Nós não devíamos, comecei a dizer, mas a frase morreu no ar, sem convicção. Eu sei, ele respondeu, e me beijou de novo. Aquela noite foi o ponto de virada. A barreira invisível entre nós foi rompida, e não havia como reconstruí-la. Não aconteceu mais nada além daqueles beijos roubados na cozinha, mas foi o suficiente. O segredo agora não era mais apenas um sentimento, era um ato. Tínhamos cruzado uma linha, e o caminho de volta estava apagado. Nos 2 dias seguintes,
Vivemos numa espécie de bolha. Uma bolha de felicidade culpada e medo constante. Andávamos pelo sítio como se estivéssemos pisando em ovos, assustados com cada barulho, cada latido do cachorro. Mas quando estávamos sozinhos, a atração era irresistível. Trocas de olhares, toques disfarçados, sorrisos cúmplices. Era um jogo perigoso e excitante. A última noite antes da chegada de Afonso foi a pior. A realidade bateu à nossa porta com a força de um ariete. Sentamos na varanda, como de costume, mas a conversa não fluía. O silêncio era de luto antecipado. Ele chega amanhã de manhã, eu disse, olhando para o nada. Eu sei, Mateu respondeu. Vou arrumar minhas coisas hoje à noite. Saio antes do sol nascer. É melhor que ele não me encontre aqui. E para onde você vai? Perguntei, a voz embargada. Volto para Caruaru. Arrumo um bico qualquer. A vida continua. Ele disse a última frase sem emoção, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Comecei, mas não sabia o que dizer. Eu queria pedir para ele ficar. Queria pedir para ele me levar com ele. Mas eu era casada. Eu não tinha para onde ir. Não tinha como me sustentar. Eu era prisioneira da minha própria vida. Ele pareceu adivinhar meus pensamentos. Virou-se para mim e pegou minha mão. Helena, escuta. O que aconteceu entre a gente foi importante para mim. Mais do que você imagina. Você me deu um rumo nesses meses. Mas não pode passar disso. Você tem sua vida aqui. Seu marido. Sua casa. Que vida? Retruquei, com uma amargura que me surpreendeu. Isso não é vida, Mateu. É uma espera. Eu só espero o tempo passar. A dor no rosto dele era visível. Não fale assim. Por favor. Ele se levantou e entrou em casa. Pensei que ele tinha ido para o seu quarto, para arrumar as malas. Mas ele voltou minutos depois, trazendo o lampião da cozinha e o colocando numa mesinha ao meu lado. A luz amarelada nos banhava, criando um pequeno círculo de intimidade na imensidão da noite. Ele se sentou no chão, aos meus pés, e encostou a cabeça no meu joelho. O gesto foi tão inesperado, tão cheio de uma vulnerabilidade infantil, que me quebrou por dentro. Comecei a acariciar seus cabelos, e as lágrimas que eu vinha segurando finalmente vieram, silenciosas e quentes. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Não falamos nada. Apenas compartilhamos aquela dor, aquela despedida. E então, aconteceu. Ele ergueu o rosto, os olhos brilhando de lágrimas, e me olhou de um jeito que parecia querer memorizar cada traço meu. E com uma urgência nascida do desespero, ele me puxou para um abraço, e nossos lábios se encontraram novamente. O que se seguiu foi uma consequência inevitável de tudo o que vínhamos sentindo. Foi um ato de desespero, de adeus. Foi a única maneira que encontramos de dizer um ao outro o quanto aquilo tinha sido real. Fomos para o meu quarto, o quarto que eu dividia com meu marido, e ali, naquela cama que era o símbolo da minha prisão, eu me senti livre pela primeira e única vez. Foi um momento de conexão tão profunda, tão intensa, que apagou todo o resto. Não foi um ato de traição em meu coração, foi um ato de salvação. Um último suspiro antes de me afogar de novo. Quando acordei, o sol ainda não tinha nascido. O lado dele na cama estava frio. Por um segundo, um pânico gelado me percorreu. Teria sido um sonho? Mas então vi a marca da sua cabeça no travesseiro ao lado do meu, e o cheiro dele ainda estava no ar. Não tinha sido um sonho. Tinha sido real, e as consequências também seriam. Levantei-me, o corpo dolorido, a alma em frangalhos. Fui até a janela e olhei para fora. A primeira luz do dia começava a atingir o céu de um cinza pálido. Não havia sinal dele. A pequena mala de pano não estava mais no seu quarto. A porta dos fundos estava fechada. Ele tinha cumprido sua promessa. Tinha ido embora antes do amanhecer, desaparecendo da minha vida tão silenciosamente quanto havia entrado. A sensação de abandono foi devastadora. Sentei-me no chão da cozinha, o mesmo lugar onde tudo havia começado, e chorei. Chorei pela perda. Chorei pelo medo. Chorei pela culpa que começava a se instalar como uma névoa tóxica. O que eu tinha feito? Eu havia quebrado o voto mais sagrado. Havia traído o homem que, apesar de tudo, era meu marido, e havia me entregado a uma paixão sem futuro. Passei as horas seguintes numa atividade frenética, tentando apagar os vestígios. Troquei a roupa de cama, lavei o chão, areei as panelas com uma força desnecessária. Eu precisava me ocupar. Precisava silenciar a voz na minha cabeça que me chamava de todos os nomes feios que eu aprendi a temer desde menina.
Eu precisava reconstruir a fachada de esposa fiel antes que Afonso chegasse. E ele chegou. O ronco do motor do caminhão na estradinha de terra foi o prenúncio. Respirei fundo, compus o rosto na melhor máscara de normalidade que consegui e fui recebê-lo no portão. Ele desceu da cabine, cansado e sujo da viagem. Me deu um beijo rápido na bochecha, que cheirava a poeira e óleo diesel. "Cadê o primo?" Foi uma das primeiras coisas que ele perguntou, enquanto eu o ajudava a levar a mala para dentro. "Foi embora ontem de noite", respondi, tentando manter a voz firme. "Disse que precisava voltar para Caruaru, resolver umas coisas." "Ué, mas eu não disse que pagava a diária dele? Rapaz ingrato!" resmungou Afonso, jogando a mala na cama. A mesma cama. Senti um calafrio. Ele agradeceu muito, Afonso, mas disse que era urgente. Eu era uma boa mentirosa. O desespero é um ótimo professor. Afonso deu de ombros, desinteressado. Para ele, Mateo era apenas um peão temporário, facilmente substituível. Ele nunca suspeitaria. Sua mente prática e direta não concebia as complexidades das emoções humanas. E mais uma vez, sua ignorância foi a minha proteção. A vida voltou ao normal. A rotina de esperas, de silêncios, de refeições solitárias. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O sítio, que antes era apenas solitário, agora era assombrado pela ausência de Mateo. Cada canto me lembrava dele. A mangueira onde conversávamos, a horta que cuidamos juntos, o galinheiro que ele construiu com as próprias mãos. Eu vivia num mausoléu de lembranças. Tentei odiá-lo por ter me despertado e depois ter ido embora. Tentei me convencer de que ele tinha se aproveitado da minha fragilidade, mas eu não conseguia. A lembrança do seu toque, da sua gentileza, da sua tristeza, era mais forte. O que tivemos, por mais breve e errado que tenha sido, foi a única coisa verdadeiramente minha que eu já possuí. As semanas se transformaram em 1 mês, depois 2. A memória começou a se assentar, a dor a ficar menos aguda. Eu estava aprendendo a conviver com o fantasma dele e com a minha culpa. Afonso fez mais 2 viagens nesse período, e foi no intervalo entre elas que o meu mundo, que eu tentava desesperadamente manter no lugar, ruiu de vez. Começou com um enjoo matinal, que atribuía a algo que comi. Depois, uma tontura, um cansaço que não passava. E então, o atraso. 1 dia, 2, 1 semana. Eu, que sempre fui regulada como um relógio, senti o pânico subir pela minha espinha como uma serpente gelada. Comprei um sabão de coco na venda e fiz o teste que as mulheres mais velhas ensinavam: urinar num prato e deixar no sereno. Se fizesse espuma, era gravidez. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, fui olhar. O prato estava coberto por uma camada de espuma branca e densa. Fiquei olhando para aquilo, paralisada. Minhas pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar na parede. Não podia ser. Era o castigo de Deus. A consequência inevitável do meu pecado. Eu estava grávida. E o filho que eu carregava não era de Afonso. Era de Mateo. O desespero que senti naquele momento foi algo que não desejo ao meu pior inimigo. Era um terror absoluto, sem frestas, sem saída. Naquele tempo e lugar, uma mulher adúltera, grávida do primo do marido, não era apenas julgada, ela era destruída, expulsa de casa, desonrada, marcada para sempre. Minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado. O mundo ao meu redor continuou girando, mas o meu parou. Os dias seguintes à descoberta foram um borrão de pavor. Cada nascer do sol era uma afronta. Cada som parecia uma acusação. Eu mal comia, mal dormia. Andava pela casa como uma alma penada. O prato com a espuma do sabão queimando na minha memória. Minha primeira reação foi o pânico cego. Pensei em fugir. Mas para onde? Eu não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha ninguém no mundo. Voltar para a casa dos meus pais seria levar a vergonha para a porta deles. Seria a desonra final para o meu pai. Pensei em coisas piores, em chás amargos que as mulheres cochichavam nos cantos, soluções desesperadas para problemas, como o meu. Mas a ideia me causou um horror tão grande, uma repulsa física, que eu a afastei. Havia uma vida dentro de mim, uma vida inocente, fruto do meu erro, mas ainda assim, uma vida. Depois do pânico, veio a frieza. Uma clareza assustadora que só o desespero pode trazer. Se eu não podia fugir e não podia me livrar,
Só me restava uma opção: esconder. Eu precisava mentir. Precisava construir uma farsa tão perfeita, tão inabalável, que ninguém jamais pudesse desconfiar. Minha salvação, ironicamente, era a ausência de Afonso e sua total falta de atenção aos detalhes da minha vida e do meu corpo. Ele não saberia dizer quando foi minha última menstruação. Ele não contava os dias. Ele apenas aparecia, cumpria seu dever de marido e partia novamente. Essa negligência, que tanto me magoou, agora era minha única aliada. Começou então a fase mais difícil da minha vida, a construção da mentira. Sentei-me com um calendário velho, um pedaço de carvão e as mãos trêmulas. Eu precisava recalcular tudo. A noite com Mateu tinha sido no final de agosto. Afonso havia retornado no dia seguinte e partido de novo uma semana depois. Ele havia voltado por 2 dias no final de setembro. Era essa a janela que eu tinha. Eu precisava fazer a minha gravidez começar no final de setembro, não no final de agosto. Era uma diferença de 1 mês. 1 mês inteiro que eu precisava esconder. Comecei a forjar os sintomas. Quando Afonso voltou no final de outubro, eu já estava com quase 2 meses de gestação. Forcei os enjoos na frente dele. Reclamava de dores de cabeça, de desejos estranhos. Ele, sem jeito, não sabia como reagir. Deve ser alguma coisa que tu comeu, ele dizia, alheio. Não, Afonso. Eu acho que estou grávida, eu disse um dia, com a voz cuidadosamente ensaiada, cheia de uma falsa hesitação e alegria. O rosto dele se iluminou de uma forma que eu nunca tinha visto. Um sorriso genuíno, que chegou aos seus olhos. Ele, o homem que mal me tocava, que mal falava comigo, me abraçou com força. Sério, Helena? Um filho? Vamos ter um filho? Acho que sim, respondi, sentindo o gosto amargo da minha própria farsa na boca. Ele ficou eufórico. Contou para o primeiro vizinho que encontrou. Ligou para a mãe dele. De repente, eu não era mais a esposa silenciosa. Eu era a portadora do seu herdeiro. O orgulho dele era palpável. E cada demonstração de felicidade dele era uma facada na minha consciência. Ele estava celebrando uma mentira. Estava celebrando o filho de outro homem como se fosse seu. A partir daquele dia, minha vida se tornou uma performance constante. Eu era uma atriz num palco de uma pessoa só. Eu calculava tudo. Quando as parteiras perguntavam, de quantas luas você está? Eu mentia. Acho que umas 3, eu dizia, quando na verdade já estava com 4. O medo de que a barriga crescesse rápido demais era constante. Eu usava roupas mais largas, me curvava um pouco para disfarçar. Qualquer comentário me deixava em pânico. Nossa, sua barriga já está aparecendo, dizia uma vizinha. E eu sorria, enquanto por dentro meu sangue gelava. É que eu sou magrinha, aí aparece logo, eu respondia, com uma calma que eu não sentia. As noites eram as piores. Sozinha no escuro, a culpa me visitava. Eu conversava com o bebê na minha barriga. Pedia perdão a ele. Jurava que o amaria com todas as minhas forças, que faria de tudo para protegê-lo. Esse amor que já nascia, forte e feroz, era a única coisa real no meio de tanta mentira. E era por ele, por essa vida que dependia de mim, que eu continuava a enganar o mundo. Eu não tinha notícias de Mateu. Ele tinha sumido do mapa. Ninguém da família de Afonso comentava sobre ele. Era como se ele nunca tivesse existido. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu me perguntava se ele ao menos imaginava o que tinha deixado para trás, se ele sentia minha falta. Mas esses pensamentos eram perigosos. Eu os enterrava fundo, pois não podia me dar ao luxo de sentir saudade. Eu precisava focar na minha sobrevivência e na do meu filho. Minha única confidente era a minha própria imagem no espelho manchado do guarda-roupa. Olhava para aquela mulher de olhos assustados, com a barriga crescendo, e não a reconhecia. A jovem Helena, com seus sonhos de ser professora, tinha morrido. Em seu lugar, havia uma estrategista, uma mentirosa, uma mulher disposta a tudo para proteger sua cria. A força que meu filho um dia elogiaria estava nascendo ali, forjada no medo, na culpa e numa determinação selvagem. A gravidez avançava, e com ela, o meu teatro. Cada semana era uma nova batalha contra a verdade, um novo cálculo para manter a farsa de pé. A parteira, uma senhora chamada Dona Dita, era a minha maior fonte de pânico. Suas mãos experientes,
que já haviam trazido ao mundo metade das crianças da região, eram como um detector de mentiras. Quando ela vinha me visitar, apalpava minha barriga com uma concentração que me deixava sem ar. Esse menino tá grandão, Helena. Para 3 meses tá bem desenvolvido, ela disse uma vez. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca. É que a família de Afonso é de gente grande, né, dona Dita? Talvez puxe a eles, respondi, a voz um fio. Ela me olhou por cima dos óculos, um olhar aguçado que parecia ler minha alma. Mas apenas assentiu. Pode ser, pode ser. Se ela desconfiou de algo, nunca disse. Talvez em sua sabedoria, soubesse que certas perguntas não devem ser feitas. Ou talvez eu estivesse tão imersa na minha paranoia que via suspeita em todo lugar. Afonso, em sua ignorância feliz, era o marido mais atencioso que uma mulher poderia desejar. Ele começou a passar mais tempo em casa, pegando fretes mais curtos. Trazia presentes para mim, uma paçoca de um lugar distante, um pedaço de tecido para fazer um vestido novo. Ele conversava com a minha barriga, fazia planos para o nosso filho. Falava em ensinar o menino a dirigir caminhão, a ser homem de verdade. Cada gesto de carinho dele era um espinho. Eu o aceitava com um sorriso, mas por dentro, eu me sentia a pior das criaturas. Eu estava roubando dele a alegria mais pura que um homem pode ter, a alegria de ser pai. E ao mesmo tempo, eu estava dando a ele essa alegria. Era uma contradição que quase me enlouqueceu. O maior desafio era o tempo. 1 mês. Como esconder o desenvolvimento de 1 mês inteiro? Eu rezava para que o bebê nascesse apressado, com 8 meses, segundo a minha contagem falsa. Isso me daria a margem de que eu precisava. Comecei a pesquisar, a ouvir as conversas das mulheres mais velhas. Bebês que nasciam de 8 meses eram mais fracos, precisavam de mais cuidados. Eu me preparava para essa possibilidade, para mais essa camada na minha mentira. Os últimos meses foram os mais longos da minha vida. Eu estava pesada, cansada, e o peso emocional era muito maior que o físico. O medo de que o bebê nascesse com algum traço inconfundível de Mattel era um tormento constante. Eu repassava o rosto dele na minha mente, tentando compará-lo com o da família de Afonso. Havia semelhanças. Eram primos, afinal. Ambos tinham cabelos escuros, pele morena, mas os olhos de Mattel eram de mel. Os de Afonso e sua família eram castanhos escuros, quase pretos. Eu rezava todas as noites, pedindo a Deus que meu filho nascesse com os olhos do homem que o chamaria de pai. Uma prece egoísta, eu sei, mas era a prece de uma mãe desesperada. O dia do parto chegou no final de maio, segundo a minha contagem. Pela contagem real, eu já estava completando os 9 meses. As dores começaram de madrugada, fortes e ritmadas. Afonso entrou em pânico. Correu para buscar Dona Dita, enquanto eu me contorcia na cama. Uma mistura de dor física e terror absoluto. O momento da verdade estava chegando. Dona Dita chegou com sua maleta de couro e sua calma inabalável. Ela me examinou, me deu um chá de ervas e começou a preparar as coisas. Tá na hora, minha filha. Respira fundo. O sofrimento é grande, mas a recompensa é maior. Afonso andava de um lado para o outro na sala, nervoso. Eu o mandei sair. Não queria que ele estivesse ali. Não queria que ele visse a minha dor, que para mim era também a dor da minha culpa se materializando. O trabalho de parto durou horas. Horas de suor, de gritos abafados no travesseiro, de uma dor que parecia me partir em 2. Em cada contração, eu não via apenas o meu filho vindo ao mundo. Eu via o meu segredo, o meu pecado, a minha mentira, tudo sendo empurrado para fora, para a luz do dia. E eu não sabia o que encontraria quando ele finalmente chegasse. E então, depois de um último esforço que me tirou todas as forças, eu ouvi o choro, um choro forte, vigoroso, que encheu o quarto e o meu coração. É um menino, Helena, um menino forte e sadio, anunciou Dona Dita com um sorriso. Ela o limpou e o enrolou num pano branco, e então o colocou nos meus braços. E eu olhei para ele. Olhei para aquele rostinho vermelho e amassado, para aquelas mãozinhas minúsculas que se agitavam no ar. E o mundo parou. Todo o medo, toda a culpa, toda a mentira, tudo desapareceu. Havia apenas ele, meu filho. Ele era perfeito. E quando abriu os olhinhos pela primeira vez, eu prendi a respiração. Eram escuros, castanhos, muito escuros, como os de Afonso. Uma onda de alívio tão poderosa me atingiu que comecei a chorar.
soluços que sacudiam meu corpo exausto. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de uma salvação que eu não merecia, mas que me tinha sido concedida. Dona Dita, achando que era a emoção do momento, sorriu. Pode chamar o pai, ele já pode ver o herdeiro dele. Afonso entrou no quarto, hesitante, os olhos arregalados. Ele olhou para o bebê nos meus braços e seu rosto se transformou. Vi lágrimas brotarem nos seus olhos pela primeira vez. Ele se aproximou, tocou a cabecinha do meu filho com uma delicadeza que eu não sabia que ele possuía. Ele é lindo, Helena. Ele é a sua cara. Ele sussurrou, a voz embargada. E então ele olhou para mim. E no seu olhar não havia desconfiança. Havia apenas gratidão, amor e um orgulho avassalador. Obrigado, minha mulher. Obrigado por me dar um filho. Aquelas palavras deveriam ter sido a minha absolvição, o ponto final da minha angústia. Mas elas soaram como a minha sentença. Eu tinha conseguido. Eu tinha enganado a todos. Minha mentira estava segura, mas o preço era carregar aquela gratidão imerecida, aquele amor baseado numa farsa, para o resto da minha vida. Naquele momento, no auge da minha vitória, eu percebi que estava condenada. O batismo de Roberto foi uma pequena festa no nosso sítio. Afonso fez questão de matar um cabrito e convidar toda a família e os vizinhos. Ele estava radiante, exibia o filho para todos como um troféu. Eu, ao lado dele, sorria e agradecia os parabéns, desempenhando meu papel com perfeição. O nome, Roberto, foi escolha dele. Nome de homem forte, ele dizia. Eu aceitei sem discutir. Qualquer coisa que o ligasse mais a Afonso, que reforçasse a mentira, era bem-vinda. Os primeiros meses da vida de Roberto foram um período de vigilância constante. Eu analisava cada traço dele, cada expressão, cada mudança. Buscava desesperadamente por semelhanças com a família de Afonso. E para meu alívio, elas existiam. O formato do queixo era do avô paterno. As orelhas eram idênticas às de um tio de Afonso. A natureza, em sua misteriosa loteria genética, tinha sido minha cúmplice. Quanto a Matel, ele parecia ter sido apagado da história da família. Numa das raras visitas da minha sogra, tomei coragem e perguntei por ele, da forma mais casual que consegui. E o Mateu, dona Lúcia? Nunca mais deu notícias? Ela estalou a língua com desdém. Aquele lá? Minha irmã disse que ele se meteu com uma mulher em Caruaru e sumiu no mundo. Nunca foi flor que se cheire. Afonso fez bem em dar um serviço para ele, mas gente dessa laia não tem gratidão. Aquelas palavras me feriram, mas também me aliviaram. Ele estava longe, estava com outra pessoa. A possibilidade de ele voltar, de cruzar nosso caminho era remota. Meu segredo estava um pouco mais seguro. Criar Roberto foi a maior alegria e a maior tortura da minha vida. Eu o amava com uma intensidade que chegava a doer. Cada sorriso, cada nova palavra, cada passinho desajeitado dele era uma fonte de felicidade pura. Ele era a luz da minha vida, o motivo pelo qual eu respirava. Mas esse amor vinha sempre acompanhado por uma sombra. A sombra da culpa. Quando Afonso o pegava no colo e dizia, "Esse é meu garoto", eu sentia uma pontada no peito. Quando Roberto ficava doente e Afonso passava a noite em claro ao meu lado, segurando a mãozinha febril do menino, eu me sentia uma impostora. O pior era quando as pessoas comentavam sobre a aparência dele. "Nossa, como ele parece com você, Helena", alguns diziam. E eu respirava aliviada, mas outros diziam, "A boca é igualzinha à do pai." E eu sorria, concordando, enquanto por dentro uma voz gritava, "Qual deles?" Roberto cresceu um menino saudável e feliz. Era apegado a mim, mas idolatrava o pai. Quando ouvia o ronco do caminhão de Afonso chegando, ele corria para o portão, gritando, "Papai, papai!" E Afonso se derretia. Aquele homem duro, seco como a casca de uma árvore, se transformava na presença do filho. Ele o ensinou a soltar pipa, a fazer um estilingue, a reconhecer o canto dos pássaros. E eu assistia a tudo de longe, com o coração apertado, uma espectadora do amor entre um pai e um filho que não era seu. Eu me tornei uma mãe superprotetora. Qualquer febre, qualquer tombo, me deixava em pânico. Eu tinha um medo irracional de que Deus, em sua justiça, fosse me punir tirando o meu filho de mim. Eu o cobria de cuidados, de rezas, de promessas. Tentava de alguma forma compensar com meu amor o pecado da sua origem. Os anos foram passando. Afonso continuava com suas viagens, mas sempre voltava.
Nossa relação não mudou muito. Continuávamos sendo dois estranhos, dividindo uma casa e um filho. Mas a presença de Roberto criava uma ponte entre nós, um interesse em comum. Falávamos sobre ele, sobre a escola, sobre o futuro dele. Ele era o centro do nosso pequeno universo. Quando Roberto fez 7 anos, ele chegou da escola com uma tarefa. Tinha que desenhar a árvore genealógica da família. Ele se sentou na mesa da cozinha com uma cartolina e lápis de cor. Mãe, quem são os pais do vovô Severino? Ele perguntou, concentrado. Eu fui respondendo, nome por nome, ajudando-o a preencher os galhos da árvore. E então ele apontou para a foto de um tio-avô de Afonso, um irmão da minha sogra. E esse aqui, mãe, ele parece com alguém. Meu coração parou. A foto era de um homem mais velho, mas a semelhança era inegável. Os olhos, o formato do rosto. Era o pai de Mateu. É o tio-avô Valdemar, respondi, a garganta seca. Roberto inclinou a cabeça, olhando da foto para o espelho que tínhamos na parede. Eu não pareço um pouco com ele? Senti o chão sumir sob os meus pés. A pergunta inocente de uma criança de 7 anos foi como um tiro. Ele estava vendo. Ele estava vendo a semelhança que eu passei anos rezando para que ninguém notasse. Forcei uma risada. Que bobagem, meu filho. Você parece com seu pai. Olhe aqui, disse, pegando uma foto de Afonso e colocando ao lado do rosto dele. O mesmo queixo, o mesmo nariz. Ele pareceu se convencer e voltou para o desenho. Mas eu fiquei ali, paralisada, as mãos geladas. A mentira era frágil. Um comentário, uma foto antiga, uma pergunta inocente, e tudo poderia desmoronar. Naquele dia, eu percebi que o tempo não enterrava o segredo. Ele apenas o deixava adormecido, esperando o momento certo para despertar e me assombrar. A vida seguiu seu curso, e o susto com a árvore genealógica se tornou apenas mais uma cicatriz na minha memória. Roberto cresceu, e com ele, a minha preocupação. Ele se tornou um rapaz bonito, forte, trabalhador. Ajudava Afonso no sítio, e nas férias, às vezes o acompanhava em viagens mais curtas. Ver os dois juntos, pai e filho, cúmplices, era a minha maior alegria e a minha penitência diária. Afonso envelhecia. Os cabelos pretos foram dando lugar a fios de prata, e o cansaço das estradas começou a pesar em seus ombros. Ele falava cada vez mais em se aposentar, em comprar umas cabeças de gado e viver sossegado no sítio. E em todos os seus planos, Roberto era a peça central. O Roberto vai tomar conta de tudo isso um dia, ele dizia com orgulho, olhando para a nossa terra. Eu me dedicava à casa, à horta, à igreja. Tornei-me uma frequentadora assídua das missas de domingo. Buscava em Deus um consolo que não encontrava em mais nenhum lugar. Confessava meus pecados ao Padre, todos eles, menos um, o pecado original, o que deu origem a tudo. Esse eu não conseguia verbalizar. Era como se, ao dizê-lo em voz alta, ele se tornasse real demais, incontrolável. Então, eu pedia perdão por maus pensamentos, por fraquezas, e esperava que Deus entendesse o que eu não tinha coragem de dizer. Quando Roberto completou 18 anos, uma pequena crise se abateu sobre a nossa família. Ele não queria ser caminhoneiro nem agricultor. Ele queria estudar. Queria fazer um curso técnico de mecânica em Garanhuns. Afonso foi contra no início. Mecânica? Isso é serviço sujo, debaixo de carro. Você tem terra, tem um futuro aqui, ele argumentava. Mas Roberto tinha uma determinação que eu não sabia de onde vinha. Pai, eu gosto é disso. Gosto de motor, de entender como as coisas funcionam. Deixa eu tentar. Se não der certo, eu volto para a roça. A discussão durou semanas, e pela primeira vez na minha vida, eu tomei um partido contra Afonso. Deixe o menino ir, Afonso, eu disse, uma noite enquanto jantávamos. Ele tem direito de escolher o caminho dele. Não podemos prender ele aqui só por nossa vontade. Afonso me olhou, surpreso. Eu raramente dava minha opinião em assuntos importantes, mas ali eu vi em Roberto o reflexo dos meus próprios sonhos frustrados, o desejo de ser algo mais, de aprender, de ver o mundo além da porteira do sítio. Eu não podia deixar que a história se repetisse. Minha intervenção, somada à teimosia de Roberto, acabou convencendo Afonso. Com o coração pesado, ele concordou. Roberto foi para Garanhuns, morar na casa de uma tia e estudar. A nossa casa ficou silenciosa de novo, um silêncio que me era dolorosamente familiar.
Mas agora era diferente. Era um silêncio de ninho vazio, de orgulho e de esperança. Foi durante esse período, com Roberto fora, que Afonso e eu nos aproximamos um pouco mais. Com a ausência do nosso sol, fomos forçados a olhar um para o outro. As conversas não eram mais apenas sobre o filho. Falávamos sobre o passado, sobre as dificuldades que enfrentamos. Ele me contou histórias das estradas, dos perigos, da solidão. E eu o ouvi, de verdade, pela primeira vez. Comecei a ver Afonso não apenas como o marido ausente, mas como um homem que também teve sua cota de sofrimento, que sacrificou sua juventude para nos dar o sustento. Não nasceu amor entre nós, não naquele ponto da vida, mas nasceu um respeito, uma cumplicidade, um carinho de companheiros de longa data. E isso tornou a minha culpa ainda mais pesada. Eu estava começando a gostar do homem que eu enganava todos os dias. Numa tarde de domingo, estávamos sentados na varanda, catando feijão. O silêncio era confortável. De repente, Afonso falou, sem tirar os olhos do que fazia. Sabe, Helena, eu nunca te agradeci direito. Agradecer pelo quê, Afonso? Perguntei, sem entender. Por tudo. Por ter cuidado da casa, por ter me esperado todas as vezes. E principalmente por ter me dado o Roberto. Ele é a melhor coisa da minha vida. Eu não seria nada sem vocês dois. Ele disse aquilo com uma simplicidade, uma sinceridade, que me desmontou. Senti as lágrimas subindo aos meus olhos. Eu não merecia aquela gratidão. Eu era uma fraude. Você também foi um bom marido, Afonso. Um bom pai. Consegui dizer, a voz trêmula. Ele sorriu, um sorriso cansado. Eu tentei. Sei que passei muito tempo fora. Sei que não fui um homem de muito carinho. Mas eu amava vocês do meu jeito. Um jeito meio torto, mas amava. Levantei-me e fui para a cozinha, com a desculpa de beber água. Encostei-me na pia, tentando controlar o choro. O que eu tinha feito? Aquele homem com todos os seus defeitos me amava à sua maneira, e eu o havia traído da pior forma possível. A mentira, que antes era uma ferramenta de sobrevivência, agora se revelava em sua verdadeira face. Um veneno que contaminava tudo o que tocava. Contaminava meu amor por Roberto, minha relação com Afonso, minha própria alma. E eu estava condenada a viver com esse veneno correndo nas minhas veias, até o fim dos meus dias. Roberto se formou. Voltou de Garanhuns com um diploma na mão e um brilho nos olhos. Não voltou para o sítio, como Afonso sonhava, mas também não foi para longe. Abriu uma pequena oficina mecânica na cidade vizinha, Lagedo. Com o tempo, a oficina cresceu. Ele ganhou fama de ser honesto e competente. O filho de Afonso caminhoneiro, diziam, puxou ao pai, trabalhador. E cada elogio a ele era um novo tijolo no muro da minha mentira. Ele se casou com Clara, uma moça boa, professora, que o amava de verdade. Eu gostava dela. Ela trazia uma leveza, uma alegria para a nossa família. E então vieram os netos. Primeiro, o Lucas. Depois, a Sofia. Ser avó foi uma redenção e uma nova forma de tormento. Olhar para aqueles rostinhos, tão inocentes, tão puros, e saber que a história deles era construída sobre uma farsa, era doloroso. Quando Lucas nasceu, a primeira coisa que fiz, com o coração na mão, foi olhar a cor dos seus olhos. Eram castanhos escuros, como os de Roberto, como os de Afonso. Respirei aliviada. A genética mais uma vez me poupava. Afonso se aposentou. Vendeu o caminhão, comprou o gado com que sempre sonhou e se tornou finalmente um homem do lar. Ele se revelou um avô babão, carinhoso, presente de uma forma que nunca foi como pai. Passava horas com as crianças, contando histórias, ensinando a fazer brinquedos de sabugo de milho. Era uma cena bonita, e para mim, terrivelmente triste. Ele amava os netos do filho que não era seu. Nossa vida se tornou pacata. Os domingos eram sagrados. Roberto, Clara e as crianças vinham almoçar no sítio. A casa se enchia de risadas, de correria. Eu cozinhava os pratos preferidos deles, e por algumas horas eu conseguia esquecer. Eu era apenas Helena, a matriarca, a avó, a esposa. A mentira ficava adormecida, num canto escuro da minha mente, mas ela nunca desaparecia por completo. Às vezes, ela acordava com um sobressalto, como no dia em que Roberto, já homem feito, com mais de 30 anos, estava consertando o motor de um gerador velho que tínhamos. Ele estava sem camisa, suado, concentrado no trabalho. E o jeito como ele se curvava, a forma como os músculos das costas se contraíam,
A maneira como ele passava a mão no cabelo para afastar o suor da testa. Por um instante, eu não vi Roberto. Eu vi Mateu. A semelhança foi tão forte, tão repentina, que eu deixei uma bacia de alumínio cair no chão, com um estrondo. "Tudo bem, mãe?" Roberto perguntou, assustado. Tudo bem, meu filho. Foi só um susto." A bacia escorregou. Gaguejei, recolhendo o objeto com as mãos trêmulas. Fui para o meu quarto e me sentei na beira da cama, o coração disparado. Ele estava ali. Mateu estava ali, nos gestos do meu filho, na sua postura, em pequenos detalhes que só uma mãe, e a única conhecedora da verdade, poderia perceber. Eu tinha me concentrado tanto nos traços do rosto, na cor dos olhos, que me esqueci dos trejeitos, do jeito de andar, de sorrir, e agora, com Roberto adulto, essas semelhanças sutis começavam a aflorar. A partir daquele dia, passei a vê-lo com outros olhos. O sorriso tímido de Roberto era o de Mateu. A calma com que ele explicava o funcionamento de um motor era a mesma calma com que Mateu me falava sobre a feira de Caruaru. A gentileza dele com os animais, o jeito como ele tratava Clara e os filhos, era tudo dele, de Mateu. Isso não diminuiu meu amor por Roberto. Pelo contrário, de uma forma estranha, me fez entender melhor o meu próprio filho. Mas também me trouxe de volta, com uma força avassaladora, a memória daquele tempo, daquela paixão proibida. Afonso felizmente não via nada disso. Para ele, Roberto era a sua cópia fiel em caráter, teimoso que nem uma porta, mas com um coração que não cabe no peito. Igual a mim, ele dizia, com uma risada orgulhosa. E eu concordava. Igual a você, Afonso. A vida se tornou um equilíbrio precário. Eu vivia com medo de que alguém, um parente distante, um vizinho antigo, fizesse a conexão que eu fazia todos os dias. O tempo, em vez de me dar segurança, me tornava mais vulnerável, pois as semelhanças se acentuavam. O segredo não era um fantasma do passado. Era um fantasma vivo, que almoçava comigo aos domingos e me chamava de mãe. Afonso adoeceu. Começou com uma tosse que não passava, uma fraqueza que o impedia de cuidar do gado. O médico da cidade, depois de muitos exames, deu o diagnóstico: um problema sério no pulmão, resultado de décadas respirando a poeira e a fumaça das estradas. Não havia muito o que fazer, apenas cuidar, aliviar os sintomas. O homem forte que eu conheci foi definhando aos poucos. Ele, que mal parava em casa, agora estava confinado a uma cadeira na varanda. E depois, a cama. E nesse tempo de fragilidade, eu me tornei sua cuidadora. Dava banho, comida, os remédios. Passava as noites em claro, ouvindo sua respiração difícil. Nessa intimidade forçada pela doença, uma nova conexão surgiu entre nós. Ele se tornou dependente de mim, e eu, por minha vez, senti uma necessidade imensa de cuidar dele, de lhe dar algum conforto em seus últimos dias. Era uma forma de penitência, talvez. Uma maneira de pagar, com dedicação, a dívida da minha traição. Roberto vinha todos os dias depois de fechar a oficina. Sentava-se ao lado da cama do pai, segurava sua mão e contava sobre o seu dia. Afonso mal conseguia falar, mas seus olhos brilhavam ao ver o filho. Eram momentos de uma beleza e uma tristeza profundas. Eu via o amor genuíno de um filho se despedindo do pai que o criou. E meu coração se partia em dois, pela dor da perda iminente e pelo peso da minha mentira, que parecia ainda mais monstruosa naquele cenário. Numa tarde, Roberto e eu estávamos sozinhos na cozinha, enquanto Afonso dormia. "A mãe tem sido tão forte", ele disse com admiração, "cuidando do pai desse jeito, com tanto carinho. Eu não sei o que seria dele, o que seria de mim, sem a senhora." Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder. Se ele soubesse que cada gesto meu de cuidado era também uma tentativa de aplacar a minha consciência culpada. "Ele foi um bom pai, não foi, mãe?" Roberto continuou pensativo. Duro, às vezes, distante, mas ele sempre nos amou, sempre cuidou da gente. "Sim, meu filho. Ele foi. O melhor que ele podia ser", respondi, a voz embargada. E era verdade. Afonso, com todas as suas limitações, tinha sido um pilar. Um pilar construído sobre uma base falsa, mas ainda assim, um pilar. Afonso faleceu numa manhã de domingo, no seu próprio quarto, com o sol entrando pela janela. Morreu em paz, durante o sono. Eu estava ao seu lado.
Quando percebi que ele tinha parado de respirar, uma calma estranha tomou conta de mim. A longa batalha dele tinha acabado. E, de certa forma, a minha também. O velório foi em nossa casa. O corpo na sala, rodeado de flores e de gente. Roberto estava devastado. Ele recebeu os pêsames com uma dignidade que me encheu de orgulho. Ele era o novo homem da casa, o esteio da família. Durante o velório, uma prima distante de Afonso, uma senhora já de idade, se aproximou de mim. Ela olhou para Roberto, que estava abraçando um amigo, e depois para mim. Helena, é incrível, ela cochichou. Agora que Afonso se foi e a gente olha só pro rapaz, ele não lembra nem um pouco o pai, não é? O jeito dele, a feição, me lembra tanto o primo dele, o Mateu, aquele que sumiu no mundo. Não é estranho? O mundo girou. O ar me faltou. Senti minhas pernas bambearem. A sala cheia de gente, o cheiro de velas e café, tudo começou a desaparecer. Agarrei-me ao braço de uma cadeira para não cair. A senhora deve estar enganada, dona Elvira. É a dor, a emoção do momento. Roberto é a cara de Afonso, consegui dizer, com a voz saindo como um rangido. Ela deu de ombros. Pode ser. Coisas da minha cabeça de velha. E se afastou. Mas o estrago estava feito. Alguém mais tinha visto. Não era só coisa da minha cabeça. A semelhança era real, visível para quem tivesse olhos para ver, e uma memória do passado. Naquela noite, depois que o corpo de Afonso foi levado e a casa finalmente se esvaziou, eu me tranquei no meu quarto. O segredo, que eu pensei que morreria com Afonso, estava mais vivo do que nunca. E agora, sem a presença dele para servir de comparação constante, a verdade sobre a aparência de Roberto ficava ainda mais exposta. O alívio que eu esperava sentir com o fim do meu casamento e da necessidade de mentir para o meu marido não veio. Em seu lugar, um novo medo, ainda mais aterrorizante, se instalou. O medo de que meu filho descobrisse a verdade. E eu não sabia se o nosso amor, tão forte e tão real, sobreviveria a uma mentira daquele tamanho. A vida sem Afonso era mais silenciosa, mas não necessariamente mais pacífica. O luto pesava na casa, e em mim, de uma forma complexa. Eu sentia falta do homem com quem convivi por mais de 30 anos. Sentia falta da sua presença, mesmo que distante. E, ao mesmo tempo, sentia o peso da minha liberdade recém-adquirida. Uma liberdade que vinha com o preço de carregar o segredo sozinha, sem a desculpa de proteger meu casamento. Roberto assumiu as responsabilidades. Vinha ao sítio com mais frequência. Cuidava das finanças. Tomava as decisões que antes eram de Afonso. Ele insistiu que eu não precisava mais me preocupar com nada. Agora eu cuido da senhora, mãe. É a minha vez. Essa inversão de papéis era comovente e, para mim, assustadora. A dependência dele me tornava mais vulnerável. Eu estava sob seu olhar atento e amoroso, e qualquer deslize, qualquer palavra mal colocada, poderia levantar suspeitas. O comentário de Dona Elvira no velório não me saiu da cabeça. Fiquei obcecada com a ideia de que outras pessoas poderiam notar a semelhança. Comecei a evitar encontros de família, festas da comunidade. Inventava dores de cabeça, indisposições. O isolamento, que antes fora imposto pela minha vida, agora era uma escolha deliberada, uma estratégia de defesa. Cerca de 1 ano após a morte de Afonso, estávamos arrumando um armário antigo, eu e Roberto. No fundo de uma gaveta, encontramos uma caixa de sapatos cheia de fotos antigas. Fotos do meu casamento, de Roberto bebê, de festas de aniversário. Sentamos no chão da sala e começamos a olhar as fotos, uma por uma. Era uma viagem nostálgica e dolorosa. Roberto ria ao se ver menino, sem dentes, com o cabelo mal cortado. Eu sorria com ele, mas cada foto era uma pequena faca. E então, ele pegou uma foto tirada no sítio, poucos meses depois de eu ter me casado. Eu estava no centro, com um vestido florido. Ao meu lado, Afonso, com seu bigode e seu olhar sério. E do outro lado, um pouco mais afastado, estava ele, Mateu. Ele sorria timidamente para a câmera, os olhos de mel brilhando mesmo na foto em preto e branco. Eu tinha esquecido completamente daquela foto. Meu coração deu um salto, e depois pareceu parar de bater. Mãe, quem é esse aqui? Roberto perguntou, apontando para Mateu. É algum parente que eu não conheci? Minha mente entrou em pânico, buscando uma resposta, uma saída. É o Mateu, um primo do seu pai. Ele passou um tempo aqui, ajudando na reforma logo que a gente casou. Falei.
tentando parecer o mais natural possível. Roberto aproximou a foto do rosto, examinando-a com atenção. O silêncio dele era torturante. Engraçado, ele disse finalmente. Ele me lembra alguém. Deve ser impressão sua, meu filho. A foto é velha, a imagem não é boa. Minha voz era quase um sussurro. Ele continuou olhando a foto, franzindo a testa. E então, ele fez algo que quase me fez desmaiar. Ele levantou a foto e a colocou ao lado do seu próprio reflexo no vidro de um porta-retrato que estava na estante. Ele se olhou no reflexo, e depois olhou para a foto de Mateu. E de novo, e de novo. Eu não conseguia respirar. Era isso. Era o fim. Ele ia ver. Ele ia juntar as peças. O comentário de Dona Elvira. A sua própria sensação de familiaridade. E agora, a prova visual. O tempo pareceu se esticar. Cada segundo era uma eternidade. Eu via os músculos da sua mandíbula se contraírem. Via a confusão em seus olhos. Finalmente, ele baixou a foto e soltou uma risada. Uma risada sem graça. Que besteira! Devo estar vendo coisas. A gente acaba achando parecido com todo mundo, não é? Ele colocou a foto de volta na caixa, como se não fosse nada. Vamos continuar vendo as outras? Eu apenas assenti, incapaz de falar. Ele não tinha visto. Ou talvez, sua mente simplesmente se recusou a ver, a fazer uma conexão tão absurda, tão impensável. A imagem do pai que ele amou e enterrou era forte demais para ser abalada por uma semelhança casual numa foto antiga. Mas o perigo tinha passado perto demais. Naquela noite, depois que Roberto foi embora, eu peguei a caixa de sapatos. Procurei aquela foto específica. Olhei para ela por um longo tempo. Para o meu rosto jovem e assustado. Para o rosto de Afonso, tão alheio. E para o de Mateu, a origem de tudo. Então, com as mãos decididas, eu fui até o fogão a lenha. Abri a portinhola e joguei a foto no meio das brasas. Fiquei olhando o papel se curvar, as imagens se contorcerem e escurecerem, até se transformarem em cinzas. Eu estava destruindo as provas, apagando o passado. Mas eu sabia que era inútil. A verdadeira prova não estava numa foto. Estava viva, e me chamava de mãe. Os anos seguintes à morte de Afonso foram de uma calmaria enganosa. Eu me acostumei à viuvez. E Roberto e sua família se tornaram o centro absoluto da minha existência. Eu era a avó que fazia bolos, que contava histórias, que cuidava dos netos quando Clara precisava se ausentar. Era um papel confortável, seguro, uma máscara perfeita. Mas por baixo da máscara, o medo nunca me abandonou. Ele apenas mudou de forma. Não era mais o medo da descoberta por parte de Afonso, mas um medo mais profundo, mais existencial. O medo de que a verdade viesse à tona e destruísse a imagem que meu filho e meus netos tinham de mim. Eu não queria que eles me vissem como uma mentirosa, uma adúltera. Eu queria ser, para sempre, a mãe e a avó forte e íntegra que eles acreditavam que eu era. Essa necessidade de preservar minha imagem me tornou ainda mais reclusa. Eu vivia no meu pequeno mundo, o sítio, a igreja e a casa de Roberto. Recusava convites para festas e viagens. As pessoas achavam que era o jeito da idade, a melancolia da viuvez. Ninguém imaginava que era uma quarentena autoimposta, para proteger meu segredo. A ironia era que, quanto mais eu me esforçava para ser a matriarca perfeita, mais a mentira me corroía por dentro. Havia dias em que eu olhava para Roberto, via a bondade em seus olhos, o amor incondicional que ele me dedicava, e sentia uma vontade avassaladora de contar tudo, de me livrar daquele peso, de ser honesta com ele pela primeira vez na vida. Imaginava a cena, eu, sentada na varanda, com a voz trêmula dizendo: "Meu filho, eu preciso te contar uma coisa. Seu pai, o homem que te criou, não era seu pai de verdade." E então, o que aconteceria? Eu via o rosto dele se transformar. A confusão, a incredulidade, a dor e, por fim, a raiva, a decepção. O amor que ele sentia por mim se transformando em desprezo. A imagem da mãe perfeita, despedaçada. E o legado de Afonso, o homem que ele tanto admirava, manchado. Eu estaria destruindo não apenas o meu passado, mas a identidade do meu próprio filho. E então, a coragem me faltava. Eu me calava. Engolia a verdade mais uma vez e sorria, oferecendo mais um pedaço de bolo. Era melhor viver com a minha culpa do que arriscar perder o amor dele. Era um cálculo egoísta, eu sei,
mas era o cálculo de uma mãe que já tinha perdido muito e não suportaria perder a única coisa que lhe restava. Houve um dia, no entanto, em que o destino testou minha resolução de uma forma cruel. Eu estava na feira de Lajedo, comprando umas verduras. Era um sábado movimentado, a cidade cheia de gente. Eu estava pagando na barraca quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz que eu não ouvia há mais de 40 anos, mas que meu corpo reconheceu instantaneamente. Com licença, a senhora deixou cair. Meu sangue gelou. Virei-me lentamente, o coração martelando no peito, esperando estar enganada. Mas não estava. Era ele, Mateu. Ele estava mais velho, claro. Os cabelos, antes cheios e escuros, agora eram ralos e completamente brancos. Havia rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. O corpo, antes magro e ágil, estava curvado pelo tempo. Mas os olhos eram os mesmos. Aquele tom de mel, agora um pouco desbotado pela idade, mas ainda inconfundível. Ele me estendia um pequeno saco de limões que tinha caído da minha cesta. Eu fiquei olhando para ele, sem reação, a boca seca. Ele me olhou com mais atenção, franzindo a testa. Dona Helena, é a senhora mesma? A voz dele, o nome saindo de sua boca depois de tanto tempo, foi como um soco no estômago. Mateu? Sussurrei, a voz falhando. Um sorriso triste brotou em seus lábios. Eu mesmo. Quanto tempo? A senhora está diferente, mas os olhos são os mesmos. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. Queria correr, desaparecer. O pânico me dominava. O que você faz aqui? Consegui perguntar. Eu voltei. Minha mulher faleceu no ano passado, e eu não tenho mais ninguém em Caruaru. Voltei para perto da família que me resta. Estou morando com uma sobrinha aqui em Lajedo, a cidade onde meu filho morava e trabalhava. O meu pior pesadelo estava se tornando realidade. Eu sinto muito pela sua esposa, murmurei, por formalidade. E eu senti pela morte de Afonso. Fiquei sabendo. Era um homem bom, apesar de tudo, ele disse, e havia um respeito genuíno em sua voz. Ficamos ali, no meio da feira, dois velhos carregando o peso de um passado que ninguém mais conhecia. O barulho ao nosso redor parecia distante. Eu preciso ir, eu disse, apressada, pegando os limões da mão dele. Nossos dedos se tocaram por um breve instante, e a mesma corrente elétrica de antigamente, agora fraca e senil, percorreu meu braço. Helena, espere, ele disse, segurando meu cotovelo levemente. Eu só queria dizer uma coisa. Eu nunca esqueci, e eu nunca me perdoei. Olhei nos olhos dele e vi a mesma dor, a mesma culpa que me acompanhava. Ele também carregava o fardo. Adeus, Mateu, eu disse puxando meu braço. E me virei, andando o mais rápido que minhas pernas de velha permitiam, sem olhar para trás, deixando-o parado no meio da multidão. Entrei no primeiro ônibus que vi, sem nem saber para onde ia. Sentei-me no fundo, tremendo da cabeça aos pés. Ele estava de volta. O fantasma do meu passado agora tinha carne, osso e um endereço na mesma cidade do meu filho. O castelo de cartas que eu construí com tanto cuidado estava prestes a ser derrubado por um simples sopro do destino. Voltei para o sítio naquele dia com a sensação de que uma bomba-relógio tinha sido ativada no centro da minha vida. A presença de Mateu em Lajedo era uma ameaça constante. A cidade era pequena. Um encontro casual entre ele e Roberto era não apenas possível, mas provável. O que aconteceria se eles se encontrassem? Se conversassem? Se alguém, como a dona Elvira, fizesse a conexão em voz alta? Na frente dos dois, a imagem me assombrava. Passei a viver em estado de alerta. Quando Roberto me convidava para ir à sua casa, eu inventava desculpas. Estou com dor nas costas. Preciso cuidar das galinhas. Eu tinha medo de ir a Lajedo, medo de cruzar com ele novamente, medo de que Roberto estivesse comigo e o reconhecesse daquela foto antiga. Meu filho, claro, percebeu minha mudança. O que está acontecendo, mãe? A senhora não quer mais ver seus netos? A gente sente sua falta. Não é isso, meu filho. É só a idade, o cansaço. Eu mentia. Minhas mentiras estavam se tornando cada vez mais frequentes, mais desesperadas. Eu estava me isolando da única pessoa que eu mais amava no mundo, tudo para proteger um segredo que o envolvia. A ironia era cruel. Algumas semanas depois do encontro na feira, Roberto apareceu no sítio numa tarde de quarta-feira, o que era incomum. Ele parecia agitado. Mãe, a senhora não vai acreditar no que aconteceu hoje na oficina.
Senti meu estômago gelar. O que foi, meu filho? Apareceu um senhor lá, um velhinho. O carro dele quebrou na estrada. Ele disse que era parente distante do pai. Primo, eu acho. Um tal de Mateu. Eu precisei me sentar. Minhas pernas não me sustentavam mais. Ele esteve na sua oficina? Gaguejei. Sim, um senhor muito simpático, de fala mansa. Ficamos conversando enquanto eu consertava o carro. Ele contou que morou aqui no sítio por um tempo, muito tempo atrás. Ele elogiou muito o pai. Disse que ele lhe deu uma grande ajuda numa época difícil. Eu ouvia aquilo em silêncio, o coração batendo na garganta. E o mais estranho, mãe, Roberto continuou, e seu rosto mostrava uma genuína perplexidade. As pessoas vivem dizendo que eu pareço com o pai ou com a senhora. Mas quer saber? Olhando para aquele senhor, eu me achei mais parecido com ele do que com qualquer outra pessoa da família. O jeito de sorrir, sei lá, uma coisa estranha. Ele riu como se estivesse contando uma curiosidade boba. A gente deve ter um lado da família em comum muito forte. Ele até brincou. Disse que eu devia ser sobrinho dele e não sabia. Eu não conseguia formular uma resposta. Apenas olhava para ele, para a sua inocência, para a sua completa ignorância da verdade que estava dançando bem na sua frente. Ele tinha estado cara a cara com o pai biológico, e tudo o que sentiu foi uma estranha e inexplicável familiaridade. Mãe, a senhora tá pálida. Tá se sentindo bem? Estou bem, filho. É só o calor. Menti, abanando o rosto com as mãos. Ele pareceu aceitar a desculpa. Contou o resto da história. Disse que não cobrou pelo concerto, por consideração à família, e que o tal Mateu tinha ficado muito agradecido e prometido voltar para uma visita. Quando Roberto foi embora, eu desabei. Chorei de pavor, de alívio, de uma exaustão que parecia vir da alma. O encontro que eu tanto temia tinha acontecido, e nada tinha mudado. A verdade não tinha vindo à tona, mas a ameaça agora era real, palpável. Mateu sabia onde meu filho trabalhava. Ele tinha gostado de Roberto. Ele ia voltar. Eu estava encurralada. Não podia pedir a Roberto para não falar com ele. Isso levantaria suspeitas. Não podia procurar Mateu e pedir para ele sumir. Isso seria admitir o meu medo. Eu não podia fazer nada, apenas esperar e rezar. Rezar para que a ingenuidade do meu filho e a discrição de um velho arrependido fossem suficientes para manter meu mundo de pé. Mas eu sabia, no fundo, que estava vivendo em tempo emprestado. O prometido retorno de Mateu não aconteceu de imediato. Passaram-se meses, e a vida parecia ter voltado a uma normalidade tensa. Eu relaxei um pouco a minha quarentena. Voltei a frequentar a casa de Roberto aos domingos, sempre com o coração na mão. Sempre com o medo de que, a qualquer momento, aquele senhor de olhos de mel pudesse bater à porta. Mas ele não apareceu. E eu comecei a pensar que talvez ele tivesse entendido o recado. Que talvez, depois de ver Roberto, de perceber a vida que eu tinha construído, ele tivesse decidido se manter à distância, para não perturbar a paz que ele mesmo ajudou a destruir no passado. Foi num desses domingos, um dia ensolarado e feliz, que o destino resolveu me pregar sua última e mais cruel peça. Estávamos todos no quintal de Roberto. Eu, sentada numa cadeira de balanço, observava meus netos, Lucas e Sofia, que já eram adolescentes, brincando com o cachorro. Roberto e Clara preparavam a carne para o churrasco. O cheiro de comida, as risadas, a música tocando baixo, era um quadro de felicidade doméstica perfeita. E então, Sofia, minha neta, que sempre foi a mais curiosa e inteligente da família, se aproximou de mim com o celular na mão. Vó, olha que legal isso aqui. É um site de genealogia. Você coloca os nomes dos seus parentes e ele monta a árvore da família e até encontra parentes distantes que você nem sabia que existiam. Ela estava animada, os olhos brilhando. A gente podia fazer a nossa. A gente sabe os nomes dos bisavós, dos tataravós. Senti o mesmo calafrio que senti anos atrás, quando Roberto, ainda menino, desenhou a árvore genealógica na cartolina. Ah, minha filha, isso é bobagem, coisa de internet. Muitas vezes está tudo errado. Tentei desconversar. Não, vó, é super preciso. Usa registros de batismo, de casamento. A gente podia descobrir coisas incríveis sobre a nossa família. Ela insistiu. Lucas, ouvindo a conversa, se aproximou, também interessado. Deixa disso, menina. Vamos ajudar sua mãe a pôr a mesa.
eu disse, tentando mudar de assunto. Mas era tarde demais. Roberto ouviu a conversa e se aproximou, secando as mãos num pano. Que ideia legal, filha! Eu sempre tive curiosidade sobre as nossas origens. A gente pode fazer isso juntos, hoje à tarde. Mãe, a senhora tem a memória boa. Pode ajudar com os nomes mais antigos. Eu estava cercada. Negar seria estranho. Despertaria a curiosidade deles. Eu não tinha saída. Tive que concordar, com um sorriso forçado no rosto. Claro, meu filho. A gente faz. Enquanto almoçávamos, eu mal conseguia engolir a comida. Minha mente trabalhava freneticamente. O que um site desses poderia descobrir? Nada, provavelmente. Era apenas uma brincadeira. Os registros daquela época no interior eram falhos, incompletos. Não havia como um computador, em algum lugar distante, descobrir um segredo enterrado há 50 anos no sertão de Pernambuco. Eu estava sendo paranoica. Depois do almoço, eles se reuniram ao redor do computador. Sofia digitava os nomes que eu e Roberto íamos falando. Severino, Luzia, Afonso, Lúcia. Os nomes iam preenchendo a tela, formando os galhos da nossa história. Era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Eles estavam se divertindo, descobrindo um primo de 3º grau em São Paulo, um tio-avô que tinha se mudado para o Paraná. Eu fingia interesse, mas por dentro eu estava rezando. E então, a tela piscou. Uma notificação apareceu. Temos uma correspondência de DNA que pode ser de seu interesse, leu Sofia em voz alta. Correspondência de DNA? Mas a gente não fez exame nenhum, disse Roberto confuso. É que às vezes, se um parente próximo fez, o sistema faz a conexão, explicou Sofia animada. Deixa eu clicar. Não, eu gritei, alto demais. Todos se viraram para mim, surpresos. Não clica nisso, minha filha, eu disse, tentando controlar a voz. Isso deve ser vírus, coisa para roubar os dados da gente. É melhor fechar essa página. Sofia me olhou, decepcionada. Acho que não, vó. Parece seguro. Sua avó tem razão, filha. É melhor não arriscar, disse Roberto, sempre protetor comigo. Já brincamos bastante por hoje. Ele estava prestes a fechar a janela quando Lucas, o mais impulsivo, se esticou e clicou no link. Pronto, cliquei. Vamos ver o que é, ele disse, rindo. O meu mundo desabou naquele instante. A tela carregou uma nova página. E lá, em letras grandes, estava escrito: correspondência de DNA encontrada. Vínculo parental de alta probabilidade. E embaixo, uma foto. A foto de um homem idoso, sorrindo. A foto que ele, Mateu, devia ter colocado no seu próprio perfil de genealogia. E ao lado, o nome: Mateu Antunes Cordeiro. E a conexão que o sistema fazia era clara, inequívoca, brutal. Mateu Antunes Cordeiro e Roberto Marcondes da Silva. Probabilidade de parentesco. Pai e filho. Bum! O silêncio que caiu sobre a sala foi o mais absoluto que eu já experimentei. Foi um silêncio de choque, de incredulidade. O som do mundo exterior pareceu desaparecer. Eu só ouvia a pulsação do sangue nos meus ouvidos. Roberto, Clara, Lucas e Sofia olhavam para a tela do computador, imóveis como estátuas. Seus rostos eram máscaras de confusão. A frase pai e filho brilhava na tela, uma sentença de morte para a minha vida de mentiras. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso deve estar errado. É um bug do sistema, com certeza. Sofia, a mais racional, lia as informações técnicas na tela. Não parece um bug. Diz aqui, correspondência de 99,9%. Isso é, conclusivo. Clara, minha nora, olhou de Roberto para mim, e eu vi o momento exato em que a confusão em seus olhos começou a se transformar em uma suspeita terrível. Ela se lembrou das conversas, das semelhanças, da minha estranha reação. Mas foi o olhar de Roberto que me destruiu. Ele não olhava mais para a tela. Ele olhava para mim, e em seus olhos, eu vi 50 anos de amor e confiança se quebrarem em 1 milhão de pedaços. A pergunta não estava em seus lábios, mas gritava em seu olhar. Mãe, o que é isso? Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. O que eu poderia dizer? Que era um erro? Que era uma coincidência? Não, a mentira tinha chegado ao fim. Não havia mais para onde correr. Roberto, meu filho, comecei. A voz um fiapo. Ele levantou a mão, me silenciando. Ele não conseguia me olhar mais. Seus olhos voltaram para a foto na tela.
A foto do homem simpático que tinha aparecido na sua oficina. O homem com quem ele tinha sentido uma conexão estranha. O homem que, segundo aquele computador, era seu pai. Ele se afastou da mesa, cambaleando, como se tivesse levado um soco. Ele passou a mão pelo rosto, pelos cabelos. Andou de um lado para o outro na sala, um animal enjaulado. Eu não entendo. Ele murmurava para si mesmo. Isso não faz sentido. O meu pai era Afonso. Ele disse a última frase como se estivesse tentando se convencer, como se a força da sua crença pudesse mudar a realidade na tela. Clara se levantou e foi até ele, colocando a mão em seu braço. Roberto, calma. Calma? Como eu posso ter calma, Clara? Que brincadeira é essa? Mãe! Ele se virou para mim, a voz subindo de tom pela primeira vez na vida. Me diga que isso é um erro. Me diga que é mentira. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, silenciosas e inúteis. Eu não podia mais mentir para ele. Eu devia a ele, pelo menos a verdade, mesmo que ela nos destruísse. Balancei a cabeça negando, mas não estava negando o que estava na tela. Estava negando o pedido dele. Eu não podia dizer que era mentira. E ele entendeu. A compreensão atingiu seu rosto como uma onda, afogando-o em dor e horror. Ele recuou um passo, como se a minha presença o queimasse. Não, ele sussurrou. Não. Você mentiu. A vida inteira. Você mentiu para mim. Meu filho, me escuta, por favor. Eu posso explicar. Supliquei, dando um passo em sua direção. Explicar? Explicar o quê? Que o meu pai não era meu pai? Que a minha vida inteira, a minha identidade, é uma mentira? Ele gritou, a voz quebrada pela dor. Quem sou eu, então? Quem sou eu? Lucas e Sofia, meus netos, assistiam a tudo, pálidos e assustados. Eles nunca tinham visto o pai daquele jeito. Eles nunca tinham visto a família dele se desintegrar na sua frente. Você é meu filho, eu disse, com toda a força que me restava. Você sempre foi e sempre será o meu filho. Isso é a única coisa que é verdade. Ele riu, uma risada amarga, cheia de dor. Seu filho? O filho de uma mentirosa? Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Ele olhou para a foto de Afonso que ficava na estante. A foto do homem que ele tinha chorado, do homem que ele idolatrava. E ele? Ele sabia? Roberto perguntou, a voz baixa e perigosa. Não, respondi imediatamente. Não, meu filho. Ele nunca soube. Ele morreu acreditando que você era filho dele. Ele te amou mais do que tudo no mundo. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. A ideia de que Afonso também tinha sido enganado, que eles eram vítimas juntos, talvez tenha criado um laço de solidariedade com o pai morto. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. O homem forte, o pilar da família, estava completamente quebrado. Clara se sentou ao seu lado, abraçando-o, enquanto ele chorava. Chorava como uma criança. E eu, a causa de toda aquela dor, só podia assistir, impotente, do outro lado da sala, separada dele por um abismo de segredos. Naquele momento eu entendi o verdadeiro peso do que eu fiz. Não foi apenas uma traição a um marido ausente. Foi o roubo da verdade de um filho. Eu o protegi da vergonha, mas o condenei a viver uma farsa. E agora, a conta tinha chegado, e era impagável. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais sombrios da minha vida. A casa de Roberto, antes um lugar de alegria, tornou-se um território hostil. Ele não me atendia mais o telefone. Não respondia às minhas mensagens. Um muro de silêncio se ergueu entre nós, mais alto e mais impenetrável do que qualquer muro de tijolos. Clara, minha nora, era a ponte. Ela me ligava, me dizia que ele não estava bem, que precisava de tempo. A voz dela era educada, mas fria. Eu sentia a decepção, o julgamento. Eu não tinha destruído apenas a minha relação com meu filho. Eu tinha abalado os alicerces de toda a família. Meus netos também se afastaram. Sofia não me olhava nos olhos. Lucas, quando eu ligava, passava o telefone rapidamente para a mãe. Eu, que sempre fui o porto seguro deles, a avó amada, agora era a fonte de um constrangimento, de uma dor que eles não sabiam como processar. A solidão no sítio, que antes era uma companheira familiar, agora era uma tortura. Cada objeto, cada canto da casa, me lembrava do que eu tinha perdido. O silêncio não era mais de paz, era de abandono. Passei as noites em claro, repassando minha vida, minhas escolhas. Será que eu poderia ter feito diferente? Ter contado a verdade a Afonso, lá no início? Eu seria expulsa.
Desonrada. Roberto teria nascido um bastardo, carregando um estigma para o resto da vida. Teria sido melhor? Não havia respostas fáceis. Eu fiz o que fiz para sobreviver, para proteger meu filho da única maneira que eu sabia. Foi uma escolha feita no desespero, por uma jovem sem opções, num mundo que não perdoava. Mas explicar isso agora, para um homem de 50 anos, cuja identidade tinha sido arrancada dele, parecia impossível. Depois de 2 semanas de um silêncio excruciante, decidi que não podia mais esperar. Eu precisava falar com ele. Precisava olhar nos olhos dele e contar a minha história. Não para pedir perdão, pois sentia que não o merecia, mas para que ele entendesse. Fui até Lajedo. Meu coração batia forte a cada passo que eu dava em direção à casa dele. Parei em frente ao portão, hesitante. E se ele não me recebesse? E se batesse a porta na minha cara? Respirei fundo e toquei a campainha. Clara atendeu. Seu rosto mostrava surpresa e um pouco de pena. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Eu preciso falar com ele, Clara. Por favor, só 5 minutos. Ela hesitou, depois suspirou. Ele não quer ver ninguém. Mas... Entre. Espere na sala. A casa estava silenciosa. Clara me ofereceu água que eu recusei. Ela subiu as escadas e minutos depois ouvi passos. Roberto desceu. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. O brilho em seus olhos tinha se apagado. Ele parou no pé da escada e me olhou. Não havia raiva em seu olhar, apenas um cansaço, uma tristeza infinita. O que a senhora quer? Ele perguntou a voz rouca. Eu quero te contar. Não o quê, porque isso você já sabe, mas o porquê. Ele não respondeu, apenas continuou me olhando. Eu tomei seu silêncio como uma permissão. E então eu contei tudo. Comecei do início, da minha solidão, do meu casamento sem afeto, da chegada de Mateu. Contei sobre a carência, sobre a sensação de ser invisível. Contei sobre aquela única noite, um ato de desespero e despedida. Contei sobre o pânico da descoberta, o medo da desonra, a decisão de mentir para protegê-lo. Eu não tentei me justificar. Eu não pedi compaixão. Apenas relatei os fatos, as emoções, o medo que guiou cada uma das minhas ações. Falei por quase 1 hora, sem interrupção. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz se manteve firme. Era a confissão que eu guardei por 50 anos. Quando terminei, o silêncio voltou. Roberto tinha ouvido tudo, o rosto impassível. Então, foi por isso. Ele disse finalmente. Por medo. Sim, respondi. Por medo. E por amor a você. Desde o primeiro momento em que eu soube que você existia. Ele andou até a janela e ficou olhando para a rua. Eu procurei por ele, disse Roberto de costas para mim. Meu coração parou. O quê? Eu fui atrás dele, do... Mateu. Encontrei o endereço. Fui até a casa dele. Você falou com ele? Perguntei apavorada. Eu não precisei. A sobrinha dele me atendeu. Ela me disse que ele faleceu. Há 2 meses. Um ataque do coração. Mateu estava morto. A última peça do meu passado tinha se ido. Ele morreu sem saber que o filho que ele teve e nunca conheceu o procurou. Uma tristeza profunda me invadiu. Uma tristeza pelo homem que me deu meu maior presente e que também carregou a sua própria cota de culpa em silêncio. Ele deixou uma carta, continuou Roberto, a voz ainda mais baixa, para a sobrinha entregar, caso um dia eu aparecesse. Ele devia saber. Do site. Ele também devia ter um perfil lá. Roberto se virou e tirou um envelope amassado do bolso. Ele escreveu para mim. Ele abriu a carta e começou a ler. Não para mim, mas para si mesmo, como se precisasse ouvir as palavras em voz alta. Meu filho, se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente te encontrou. E eu sinto muito. Sinto por não ter tido a coragem de te procurar. Sinto por não ter feito parte da sua vida. Eu vi você uma vez, na sua oficina. Você é um homem bom, um homem de valor. Fiquei orgulhoso. Sua mãe, Helena, fez a escolha dela. E eu a respeitei. Ela te protegeu da única forma que sabia. Ela te amou o suficiente por nós 2. Não a culpe. O erro foi nosso. Mas o amor que te cercou foi a única coisa que importou. Perdoe-nos, se puder. Roberto terminou de ler, e o papel tremia em suas mãos. As palavras de Mateu, vindas do túmulo, eram uma absolvição para mim. Ele dobrou a carta e aguardou. E então, ele olhou para mim. E pela primeira vez em semanas, eu vi algo além da dor em seus olhos. Eu vi uma centelha de compreensão. Ele não disse nada.
Apenas se aproximou e me abraçou. Foi um abraço hesitante, desajeitado, cheio de dor e de 50 anos de mentiras. Mas foi um abraço. Eu me agarrei a ele, soluçando, o peso de uma vida inteira finalmente se dissolvendo em lágrimas. Ele não me perdoou naquele momento. Eu sei disso. O perdão seria um caminho longo e difícil, mas ele me abraçou, e aquilo para mim foi o começo de tudo. O abraço não foi uma solução mágica. Não apagou a dor, não consertou o que estava quebrado, mas abriu uma porta para a conversa, para a reconstrução. Nos meses que se seguiram, Roberto e eu começamos a nos reaproximar, lentamente, como dois sobreviventes de um naufrágio aprendendo a confiar na terra firme novamente. Nossas conversas eram difíceis. Ele tinha muitas perguntas, muitas mágoas, e eu respondia a todas elas com a honestidade que lhe neguei por toda a vida. Falamos sobre Afonso. Roberto visitou seu túmulo e teve uma longa e silenciosa conversa com o homem que o criou. Ele me disse depois que entendeu que o amor de Afonso foi real e que isso não mudava. A mentira não anulava o amor. Afonso sempre seria seu pai, o pai que o ensinou a ser homem. Mateu era sua origem, uma parte de sua história que ele agora precisava integrar. Falamos sobre mim. Ele me disse que a maior dor foi a da traição da confiança, que ele olhava para trás e via cada gesto meu, cada palavra, sob a luz da mentira. Foi um processo doloroso para ele separar a mãe que ele amava da mulher que guardou um segredo tão devastador. Meus netos também, aos poucos, se reaproximaram. Clara foi fundamental nisso, explicando a eles, com a sensibilidade de uma professora e de uma mãe, que as pessoas são complexas, que cometem erros e que o amor é mais forte que os segredos. A vida não voltou a ser como antes, e nem deveria. Uma verdade daquele tamanho muda tudo, mas ela se assentou num novo lugar, um lugar mais honesto, talvez mais triste, mas mais real. Hoje, sentada aqui na minha cadeira de balanço, a mesma de onde comecei a contar essa história, eu vejo as coisas com mais clareza. Tenho 74 anos. Minha pele está enrugada, minhas mãos manchadas pelo tempo. Carreguei meu fardo por tempo demais. Eu não sou uma heroína. Eu não sou uma vilã. Eu sou apenas uma mulher. Uma mulher que fez uma escolha terrível numa situação impossível. Uma mulher que mentiu por amor e por medo, e que pagou o preço por isso. Meu filho está reaprendendo a me amar, e eu estou reaprendendo a viver sem o peso do segredo. É um caminho lento, mas estamos caminhando juntos. A ferida está cicatrizando. A marca ficará para sempre, mas já não dói como antes. Eu comecei dizendo que a mentira que me salvou também foi a que me matou um pouco por dentro. E é verdade. Mas agora, no fim da minha vida, eu percebo que a verdade, por mais dolorosa que tenha sido, foi o que me trouxe de volta à vida. Se a minha história, com todas as suas voltas, suas dores e suas verdades tortas, te ensinou alguma coisa, talvez seja isso, que todos nós temos nossos segredos, nossos fardos, e que às vezes a força não está em carregá-los para sempre, mas em ter a coragem de, um dia, colocá-los no chão. E se a minha voz, essa voz de uma velha do sertão que finalmente encontrou a paz, te fez companhia e te tocou de alguma forma, eu peço mais uma vez, com o coração aberto, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua curtida, porque cada história compartilhada é uma luz a mais no mundo. E a minha, depois de tanto tempo na escuridão, finalmente encontrou a sua. Obrigada por me ouvir.